Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Filosofando em Casa, com o tema Spinoza, o cientista da natureza humana. Na terceira parte da Ética, a origem e a natureza dos afetos, Spinoza se define como cientista da natureza humana, com todos os afetos definidos em pormenor. Ele observa que, se as leis e as regras da natureza são uniformes, então precisam se aplicar a tudo. Com a sua precisão característica, ele diz: os afetos de ódio, raiva, inveja e etc., considerados em si mesmos, vêm da mesma necessidade e força da natureza, como as outras coisas singulares. Considerarei as ações e os apetites humanos como se fosse uma questão de linhas, superfícies e corpos. E ele observa que todos os estados emocionais vêm de três principais afetos: desejo, prazer e dor. Porém, ao atravessar os milhares de estados emocionais que excedem todo o cálculo, ele os enxerga como se servisse a um único e claro propósito: confirmar a existência de seu corpo, e assim confirmar que o eu existe. Corpo e mente não são separados, conforme Descartes. Aí Spinoza antecipa a psicologia em seu ponto de vista, que os estados emocionais são firmemente o produto do cérebro, do sistema nervoso corporal, e não da alma. Spinoza lamenta que no dia a dia, a maioria de nós seja arrastada por eventos externos e por nossa reação emocional a eles. No entanto, na última parte do livro ele observa que se tudo acontece de acordo com causas anteriores ou necessidade, então não devemos ser afetados demais por nada, pois tudo acontece como deveria acontecer. Em vez disso, devemos criar uma estrutura para lidar com as emoções, com base no conhecimento de que uma emoção só pode ser superada por outra com a mesma potência. Assim, o ódio deve ser superado com amor ou generosidade, e não com ódio. Um afeto só é mal ou prejudicial na medida em que impede a mente de ser capaz de pensar. O mais importante é que somos capazes de escolher nossas reações. Na quarta parte, Spinoza descreve como servidão o estado em que somos enredados pelos afetos, incapazes de nos disciplinar a um estado de razão, tornar-se livre. Spinoza não fala de moralidade, apenas de coisas que são feitas de acordo com a razão. Ele observa que o bem e o mal não são mais do que sentimentos de prazer ou dor. Uma coisa é boa se conserva ou melhora o nosso ser, e má se o diminui. O pecado não existe naturalmente, mas somente em uma comunidade ou sociedade. O que constitui o bem ou o mal é declarado de comum acordo. Em outras palavras, o pecado é simplesmente a desobediência das leis que foram acordadas. Sua compreensão de virtude também é decididamente moderna. A virtude é simplesmente agir de acordo com nossa própria natureza, ou com base na busca do que é útil para nós. Aqui, o conceito de conatus de Spinoza é importante. Conatus é o desejo de uma coisa de persistir em seu ser, não uma luta pela existência ou a vontade de poder, mas um simples desejo de manter seu impulso. De tudo isso, então, observa ele. É evidente que nem lutamos por uma coisa, nem temos vontade dela, nem a queremos, tampouco a desejamos porque julgamos que ela seja boa, mas, ao contrário, julgamos que uma coisa é boa porque lutamos por ela, a queremos, a desejamos. A felicidade também não resulta do desejo ou do prazer, mas da razão, o que inclui o conhecimento de nós mesmos e do mundo ao nosso redor, tanto quanto a nossa inteligência permite. Tudo que impede o crescimento de nossa inteligência não é bom. Em um nível de caráter, as pessoas devem concentrar-se apenas na virtude ou na potência humana, e também na maneira pela qual ela possa ser aperfeiçoada. Não devemos viver de acordo com o que tememos ou queremos evitar, mas de acordo com a alegria que buscamos ao viver segundo a razão. Spinoza faz uma distinção entre ideias adequadas, aquelas verdades sobre a vida que geramos autonomamente, por meio da percepção ou da razão, e que por sua vez levam a uma verdadeira ação, e as ideias inadequadas, aquelas que nos levam a agir de forma irracional. Viver de acordo com ideias inadequadas leva a um estado passivo, no qual a pessoa está sempre à mercê dos afetos e dos eventos. Ele nos dá alguns exemplos. Uma criança acredita que livremente quer leite.
Uma criança nervosa busca vingança. Um bêbado fala o que pensa porque se acha livre, mas se arrepende do que disse mais tarde. Loucos, bêbados, tagarelas e crianças, todos fazem a mesma coisa. Não conseguem impedir seus impulsos. Na maioria dos casos, o que as pessoas acreditam ser decisões são de fato seus apetites, e estes, naturalmente, variam conforme a disposição do corpo varia. No entanto, por meio do autocontrole da razão, nossos afetos são postos em contexto e vistos por aquilo que são, coisas efêmeras que não têm verdade elementar. Por meio do amor intelectual de Deus ou da persistência em mantermos nossa mente concentrada em um reino de perfeição que fica muito além do nosso eu mortal, seremos capazes de separar o fato da ficção, a verdade da realidade. Nosso objetivo na vida é fazer uma transição de ideias inadequadas para ideias adequadas, de modo que possamos ver o universo da maneira que Deus o vê, em vez de nos sujeitarmos a afetos e apegos. Pressagiando a psicologia cognitiva e ecoando o budismo, Spinoza observa que quando analisamos um forte afeto, seu efeito desaparece. A pessoa sábia vai além das suas paixões e seus apegos, o que Sêneca chamou vita beata, ou seja, a vida bem-aventurada. Spinoza traça um contraste entre a pessoa sábia consciente de si mesma, com suas emoções sob controle e em harmonia com as leis naturais de Deus, e a pessoa ignorante, impulsionada pelo desejo e distraída, que nunca alcança o autoconhecimento. Então logo deixa de sofrer, deixa também de ser. Em suma, as pessoas que vivem de acordo com a razão são muito mais úteis para as outras do que aquelas que vivem apenas de acordo com suas paixões. Comentários finais. Certa vez perguntaram a Einstein se ele acreditava em Deus, e ele respondeu: "Eu acredito no Deus de Spinoza." Com isso, ele quis dizer que acredita em um universo conduzido não por algum espírito pessoal e intrometido, mas por leis naturais impessoais. O que significa ser humano em um mundo como esse? Uma clara implicação, como viu Spinoza, era a necessidade de um governo livre, aberto e democrático, permitir uma grande variedade de interesses e crenças. E em seu Tratado Teológico-Político, publicado em 1670, oferece uma justificativa para a liberdade religiosa. A Holanda de seu tempo era um dos lugares mais livres do mundo, mas, mesmo assim, o livre pensamento de Spinoza lhe trouxe problemas. Hegel, entre muitos outros, acreditava que o trabalho de Spinoza marcava o início da filosofia em sua forma moderna. E é bem possível defender que Spinoza é o Isaac Newton da filosofia. Tal era a sua tendência naturalista. Se renascesse hoje, poderíamos estar bem certos que ele sequer usaria a palavra Deus em seus escritos. Mas, em vez disso, se concentraria na perfeição infalível das leis segundo as quais o universo funciona. Por hoje é só. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Espero você no próximo. Até lá! Oi, caso você tenha gostado do vídeo, dê um like, assine e compartilhe com os amigos. Todo comentário é bem-vindo. Forte abraço e vitória sempre!